O confessor proibiu Luísa de morrer, pois ela, como vítima, sustenta e protege o mundo e, em parte, a Igreja. É necessário de estar em paz, uniformizada ao Senhor. 4 de setembro de 1902. Continuando a sentir-me mal, percebia, junto com isso, uma inquietação causada por essa estranha obediência, como se não pudesse alçar voo em direção ao meu sumo e único bem, com o agravante de que, como confessor, precisava celebrar a Santa Missa, não queria me dar a comunhão, devido aos contínuos espasmos de vômito que me incomodavam. Mas o bendito Jesus, sabendo que o confessor havia ordenado, por obediência, que eu fizesse com que Jesus Cristo tocasse meu estômago, assim que veio, tocou meu estômago, e os contínuos vômitos cessaram. Contudo, o mal não desapareceu. E Jesus, vendo-me tão inquieta, disse-me: Minha filha, o que estás fazendo? Não sabes que, se a morte te surpreender inquieta, terás de passar pelo purgatório? Porque, se a mente não está unida à minha, se a vontade não é uma com a minha, se os desejos não são os mesmos que os meus, necessariamente precisarás de purificação para transformar-te toda em mim. Por isso, fica atenta, pensa apenas em estar unida a mim e eu cuidarei do resto. Enquanto dizia isso, vi o Papa e a Igreja, parte da qual repousava sobre os meus ombros, e ao mesmo tempo vi o confessor, insistindo com Jesus para que não me levasse por enquanto. E o bendito Senhor disse: os males são gravíssimos, e os pecados estão prestes a alcançar o ponto de não mais merecerem almas vítimas, isto é, aquelas que sustentam e protegem o mundo diante de mim. Se esse ponto for tocado pela justiça, com certeza eu a levarei. Compreendi então que as coisas estão condicionadas. Luísa não pode morrer, porque a obediência a impede, enquanto se sente chamada por Jesus, pelos santos e pelos anjos, a partir com eles. 5 de setembro de 1902. Continuava a sentir-me mal, e o confessor permanecia firme, chegando até a inquietar-se, porque eu não o obedecia quanto a não morrer, e a rezar ao Senhor para que fizesse cessar o sofrimento. Por outro lado, sentia-me incentivada pelo bendito Jesus, pelos santos e pelos anjos, a partir com eles, ora, encontrando-me com Jesus, ora, junto dos cidadãos celestes. Nesse estado, sentia-me torturada, sem saber o que fazer, mas permanecia tranquila, temendo que, se ele me levasse, não me encontrasse pronta para partir imediatamente com ele. Por isso, abandonava-me inteiramente às suas mãos. Enquanto me encontrava nessa condição, via o confessor e outros rezando, para que eu não morresse, e Jesus disse-me: minha filha, sinto-me sob violência, não vês que não querem que eu te leve? E eu respondi: também eu me sinto sob violência. Afinal, impor tamanha tortura a uma pobre criatura merecia uma pena. E Jesus: que pena que queres que eu lhes dê? Eu, sem saber o que dizer diante daquela fonte inesgotável de caridade, respondi: doce Senhor meu,
Já que a santidade traz consigo o sacrifício, torna-os santos. Assim, pelo menos, eles terão o propósito de manter-me com eles. E eu terei o propósito de vê-los santos, enquanto suportam pacientemente a dor que a santidade traz consigo. Jesus, ao ouvir-me, ficou inteiramente satisfeito e beijou-me, dizendo: Bravo, minha dileta, soubeste escolher o que é melhor para o bem deles e para a minha glória. Assim, por ora, é preciso ceder, reservando-me para outra ocasião o direito de levar-te imediatamente, sem dar-lhes tempo para me fazer violência. Então Jesus desapareceu, e eu encontrei-me de volta em mim mesmo, com grande parte das minhas dores mitigadas e com um novo vigor, como se tivesse renascido. Mas só Deus sabe a dor e o tormento da minha alma. Espero, ao menos, que Ele aceite a dureza deste sacrifício. O verdadeiro amor deve ser constante e forte, um amor que vincula novamente Deus e o próximo. 10 de setembro de 1902. Eu acreditava que o bendito Jesus tivesse retornado como de costume, mas quão grande foi o meu desapontamento ao perceber que, depois de decidir que por ora não me levaria, ele começou a fazer-me sofrer na espera de vê-lo, aparecendo na maior parte das vezes apenas como sombra ou relâmpago. Nesta manhã, sentindo-me muito cansada e esgotada de forças devido ao contínuo anseio e espera, parece que ele veio e, transportando-me para fora de mim mesma, disse-me: Minha filha, se estás cansada, vem ao meu coração, bebe e encontrarás vigor. Aproximei-me daquele coração divino e bebi em largos goles um leite misturado com sangue, doce e suavíssimo. Depois disso, ele disse-me: As prerrogativas do amor são 3: amor constante e sem fim, amor forte e amor que une Deus e o próximo. Se estas prerrogativas não são perceptíveis na alma, pode-se dizer que ela não possui as qualidades do verdadeiro amor. Ameaças à Itália. Jesus infunde as disposições naturais para que façamos o que ele deseja. 22 de outubro de 1902. Nesta manhã, por poucos instantes, veio o meu adorável Jesus, completamente indignado, e disse-me: Quando a Itália tiver bebido até o fundo as mais fétidas inundações, até afogar-se a tal ponto que se dirá: está morta, então ressurgirá. Depois, tornando-se mais calmo, acrescentou: Minha filha, quando eu quero algo das minhas criaturas, infundo nelas as disposições naturais, de modo a transformar a própria natureza a desejar aquilo que eu quero. Por isso, aquieta-te no estado em que te encontras. Dizendo isso, desapareceu, e eu fiquei pensativa sobre o que ele havia dito. A obediência era o vínculo que unia Deus ao homem e que Jesus Cristo restabeleceu com a sua encarnação, reunindo assim a humanidade dispersa. 30 de outubro de 1902. Nesta manhã, encontrando-me em um mar de aflições e lágrimas pelo abandono total do meu sumo bem, enquanto sentia-me consumida pela dor, minha mente pareceu alienar-se e vi o meu bendito Jesus, que segurança a fronte com a sua mão.
irradiando uma luz que continha em si muitas palavras da verdade. E eu mal consigo recordar, apenas compreendi o seguinte: ao desfazer o homem o vínculo da obediência que Deus havia estabelecido entre ele e a criatura, um vínculo que unia exclusivamente Deus e ao homem, este se dispersou. E Jesus Cristo, assumindo a natureza humana e tornando-se nossa cabeça, veio reunir a humanidade dispersa e, com a sua obediência à vontade do Pai, veio restabelecer novamente a união entre Deus e o homem. Mas esta união indissolúvel se fortalece ainda mais na medida em que nossa obediência corresponde ao querer divino. Depois disso, não vi mais o meu querido Jesus, que se retirou levando consigo a luz. A verdadeira religião consiste em ver Deus no próximo e o próximo em Deus. 1 de novembro de 1902. Encontrando-me no meu estado habitual, sentia-me sair de mim mesma e encontrei uma criança que chorava. Havia vários homens ao redor, entre os quais um mais sério, que pegou uma bebida amarguíssima e deu-a àquela criança que chorava. Ao engoli-la, sofreu tanto que parecia que sua garganta se fechava. Eu, sem saber quem era, por compaixão, tomei-a nos braços e disse, e no entanto, é um homem sério e te fez isso. Pobre criança, vem comigo, pois quero enxugar as tuas lágrimas. E ele disse-me, a verdadeira seriedade está na religião. E a verdadeira religião consiste em ver o próximo em Deus e Deus no próximo. Depois, aproximando-se do meu ouvido, tanto que seus lábios me tocavam, e sua voz ressoava dentro de mim, acrescentou: a palavra religião para o mundo é uma palavra ridícula e parece que nada vale, mas diante de mim, cada palavra relacionada à religião é uma virtude de valor infinito. Tanto é assim que me servi da palavra para propagar a fé em todo o universo, e aquele que nela se exercita serve-me de boca para manifestar às criaturas a minha vontade. Enquanto dizia isso, percebi claramente que era Jesus, pela clareza de sua voz, que há tanto tempo não ouvia. Sentia-me reviver, como que da morte para a vida, e esperava que assim que terminasse de falar, pudesse expor-lhe as minhas mais profundas necessidades, mas o que? Não consegui. Tão logo sua voz cessou, ele desapareceu, e fiquei desconsolada e aflita. Junto com Jesus, em sua conceição, no centro de seu coração, foi concebida a árvore da vida e da redenção. 5 de novembro de 1902. Nesta manhã, meu adorável Jesus mostrou-se em meu interior e parecia que havia uma árvore plantada em seu coração, tão profundamente enraizada que suas raízes pareciam brotar da ponta do próprio coração. Em suma, parecia ter nascido junto com sua própria natureza. Fiquei maravilhada ao contemplar a natureza, o esplendor e a altura dessa árvore que parecia tocar o céu, enquanto seus ramos se estendiam até os últimos confins do mundo. Então o bendito Jesus, ao ver-me assim maravilhada, disse-me: minha filha, esta árvore foi concebida junto contigo, no centro do meu coração, e desde então senti no mais profundo do meu coração
tudo o que de bem e de mal o homem viria a fazer por meio desta árvore da redenção, chamada árvore da vida. Todas as almas que permanecerem unidas a esta árvore receberão a vida da graça no tempo, e quando tiverem crescido bem, ela lhes concederá a vida da glória na eternidade. Contudo, qual não é a minha dor? Pois embora não possam arrancar a árvore nem tocar no tronco, muitos procuram cortar os ramos para impedir que as almas recebam a vida e para me privar de toda a glória e do prazer que esta árvore da vida teria produzido para mim. Enquanto dizia isso, desapareceu. Jesus, ao contrário de nós, em seu operar e padecer, nunca olhou para as coisas externas, mas sempre para o interior, atento ao fruto que deveria produzir. 9 de novembro de 1902. Enquanto eu ansiava pelo meu adorável Jesus, ele veio com a aparência de quando seus inimigos o esbofetavam, cobriam seu rosto com cuspes e lhes vendavam os olhos. Ele, com admirável paciência, suportava tudo. Aliás, parecia nem sequer olhar para eles, tão profundamente estava voltado para o seu interior, atento ao fruto que aqueles sofrimentos lhe teriam produzido. Eu, cheia de admiração e assombro, observava e Jesus disse-me: minha filha, no meu agir e sofrer, nunca olhei para o exterior, mas sempre para o interior. E ao ver o fruto, fosse qual fosse, não apenas sofria, mas sofria tudo com desejo e avidez. O homem, pelo contrário, faz de tudo de maneira diferente ao realizar o bem. Não olha para o interior da obra e, não vendo o fruto, facilmente se aborrece, sente-se incomodado e muitas vezes deixa de fazer o bem. Se sofre, facilmente se impacienta e se faz o mal sem olhar para o interior desse mal. Realiza-o com facilidade. Depois acrescentou: as criaturas não querem se persuadir de que a vida é acompanhada por diversas vicissitudes, ora de sofrimentos, ora de consolações, enquanto as plantas e as flores lhe dão o exemplo, permanecendo submetidas aos ventos, ao frio, à neve, ao granizo e ao calor. O arcebispo ordena ao confessor que não vá mais tirar Luísa do seu estado habitual. Essa foi a verdadeira cruz desejada por Deus. Será o Senhor a obedecer em Luísa. 16 de novembro de 1902. Esta manhã passei-a muito angustiada. Via o confessor em atitude de impor-me proibições e ordens. O bendito Jesus veio por um breve instante e disse apenas: minha filha. A palavra de Deus é alegria, e quem a ouve e não a faz frutificar com as obras, dá-lhe uma coloração escura e mancha. Sentindo-me muito aflita, tentei não dar ouvidos ao que via, quando, por fim, o confessor veio dizendo-me que o Monsenhor ordenava absolutamente que o sacerdote não mais deveria ir tirar-me do meu estado habitual e que eu mesma deveria sair dele. Isso que por 18 anos nunca consegui. Apesar de tantas lágrimas, orações, votos e promessas feitas ao Altíssimo, confesso diante de Deus
que tudo o que passei de sofrimentos não foram para mim verdadeiras cruzes, mas delícias e graças de Deus. A única e verdadeira cruz para mim foi a vinda do sacerdote. Conhecendo pela experiência de tantos anos a impossibilidade de sair por mim mesma, meu coração estava dilacerado pelo temor de não poder obedecer, e não fazia outra coisa senão derramar lágrimas amarguíssimas, suplicando àquele Deus que é único a enxergar o fundo do coração, que é o único a enxergar o fundo do coração, que tivesse piedade da situação em que me encontrava. Enquanto rezava chorando, vi um lampejo de luz e uma voz que dizia: minha filha, para fazer-te saber que sou eu, obedecerei a ele. E depois de dar provas de obediência, ele obedecerá a mim. Ao que eu disse: Senhor, temo muito não conseguir obedecer. Ele acrescentou: a obediência desata e acorrenta. E sendo uma corrente, ata ao divino querer ao querer humano, formando um só, de modo que a alma não age com o poder de sua própria vontade, mas com o poder do divino querer. E então não serás tu a obedecer, mas eu que obedecerei em ti. Depois, todo aflito, acrescentou: minha filha, não te dizia eu que manter-te nesse estado de vítima e iniciar o flagelo na Itália me é quase impossível? Então fiquei um pouco mais tranquila, mas não sabia de que modo essa obediência deveria se realizar. Livro do Céu, volume 4. Escrito, serva de Deus, Luísa Picarreta.